E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui, falando sobre direito constitucional na Suprema Corte, constante na DPF 976 do Distrito Federal, em que restou fixada uma tese importantíssima, principalmente em matéria de direitos humanos e também direito urbanístico, embora o centro seja, de fato, o direito constitucional. Vamos lá? Estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar, fumaça do bom direito e perigo na demora na efetivação de uma decisão judicial. Eis que, ponto 1, a discussão acerca das condições precárias de vida da população em situação de rua no Brasil demanda uma reestruturação institucional que decorre de um quadro grave e urgente de desrespeito a direitos humanos fundamentais. E, ponto 2, a violação maciça de direitos humanos, a indicar um potencial estado de coisas inconstitucional, impele o Poder Judiciário a intervir, mediar e promover esforços para estabelecer uma estrutura adequada de enfrentamento. Vamos traduzir esse textão? Foi deferida uma medida cautelar reconhecendo o potencial estado de coisas inconstitucional para as pessoas em situação de rua no Brasil. Atenção, se trata de uma decisão sumária, é uma cognição vertical sumária. Portanto, nós estamos falando de potencial estado de coisas inconstitucional. Não é um estado de coisas já afirmado com uma cognição profunda, porque se trata justamente de uma medida cautelar, não é uma decisão definitiva. Mas é uma decisão importantíssima, porque é a terceira oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, ao longo de sua história, identificou o estado de coisas inconstitucional. Primeira vez se deu por meio do ex-ministro Marco Aurélio, na verdade, ministro aposentado Marco Aurélio, que identificou o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário. Numa segunda oportunidade, a ministra Carmen Lúcia afirmou o mesmo acontecimento nas questões ambientais. E agora nós chegamos à conclusão do estado de coisas inconstitucional nas pessoas que estão morando nas ruas. Mas o que é o estado de coisas inconstitucional? Se trata de um evento excepcional, excepcionalmente negativo, para falar a verdade, e que o Estado brasileiro apresenta uma letargia tal que há uma violação sistemática, cotidiana, diária e quase usual de direitos humanos de determinadas categorias. É por isso que, quando nós falamos da situação penitenciária, nós identificamos um estado de coisas inconstitucional focado, ou seja, focado nas pessoas que estão dentro do estabelecimento prisional. O mesmo ocorre com o meio ambiente. São determinadas áreas ambientais que estão sujeitas ao estado de coisas inconstitucional. Assim como, no caso dos moradores de rua, nós temos uma determinada categoria de pessoas que estão submetidas às condições degradantes, conforme identificado pela Suprema Corte. Partindo do princípio de que o estado de coisas inconstitucional tem a letargia, sobretudo, do poder executivo em não implementar medidas de moradia ou do legislativo em não aprovar normas abstratas, fazendo com que o executivo, por sua vez, tenha que cumprir essas normas, nós podemos aderir ao que chamamos de teoria concreta imediata por parte do Poder Judiciário. Isso significa que, dentro do concretismo direto, dentro do concretismo imediato, o Poder Judiciário pode, por si mesmo, efetivar políticas públicas. A sentença, o acórdão, a decisão judicial é instrumento válido de concretização de direitos e não só um instrumento em abstrato, como ocorria na teoria concretista intermediária, em que o judiciário decidia e esperava que o executivo ou o legislativo voluntariamente tomasse uma decisão, ou na teoria não concretista, em que o judiciário simplesmente não se manifestava sobre a concretização de políticas públicas, ainda que afetas a direitos fundamentais, porque compreendia que não era essa a sua função republicana. Nós superamos esse dogma da teoria não concretista, passamos durante um determinado período de tempo pela concretista intermediária, mas hoje aderimos à concretista direta, de maneira que o Supremo Tribunal Federal tem o poder e a legitimidade de dar cor para as políticas públicas, independentemente das manifestações dos demais poderes. Como o estado de coisas inconstitucional em si mesmo implica num estado, ou seja, é uma situação pandêmica em termos de direitos fundamentais, nós temos, consequentemente, a necessidade de uma revolução institucional naquele assunto.
Quando nós identificamos um estado de coisas inconstitucional, em contrário senso, nós estamos dizendo que tudo a respeito daquele assunto precisa ser modificado. Nós precisamos de modificações profundas, porque os problemas são igualmente profundos. Por exemplo, foi determinado o uso do fundo penitenciário nas questões relativas aos problemas penitenciários, assim como foi determinado o uso do fundo do clima para combater as questões ambientais. Por outro lado, em tema de moradores de rua, ficou definido que todas as entidades federativas, da União aos municípios, passando pelo Distrito Federal, estão obrigados a aderir à política nacional para a população em situação de rua e, consequentemente, ao Plano Nacional, este plano que precisará ser criado pela União no prazo de 120 dias. Quais são as diretrizes dessa política e deste plano? Serão as diretrizes estabelecidas pelo próprio STF, dentro da linha da concretista imediata, ou seja, dentro do próprio poder de concretização que o STF absorveu para si. Nós temos 10 vetores fundamentais para que compreendamos as medidas que o Estado brasileiro precisa adotar na defesa das pessoas que estão morando em logradouros públicos. Primeiro vetor, evitar a entrada e garantir a saída das ruas. É importante atentar que, teoricamente, as pessoas têm direito de morar nas ruas, as pessoas podem morar onde quiserem, inclusive as ruas são espaço público disponíveis a todos, mas é fato que a maior parte das pessoas não quer morar nas ruas. Então é importante que nós tenhamos um programa que evite a entrada e garanta a saída. Garantia de educação e de trabalho também é um vetor. Terceiro vetor, combater a aporofobia. A aporofobia é a discriminação, é a fobia contra as pessoas que moram nas ruas, contra as pessoas que estão em situação, às vezes, de extrema pobreza ou de envolvimento com tóxicos e, por isso, elas acabam morando nas ruas. A aporofobia é um termo recente, geralmente trabalhado pelo padre Júlio Lancelotti, no município de São Paulo. Ele tem como foco de sua atuação ajudar as pessoas que estão em situação precária nas ruas e é um tema que vem ganhando bastante relevância. Quarta diretriz, direito à moradia e acolhimento institucional, lembrando que esse acolhimento institucional pode se dar por entidades privadas ou por entidades públicas, e as entidades públicas somente em caráter residual, quando as demais entidades não estiverem à disposição, inclusive a entidade familiar não tiver disposição de ajudar aquela pessoa que está em situação de rua. Direito à identidade, além do mero registro, ou seja, um direito à identidade material, no sentido de, no dia a dia, ser tratado como determinada pessoa e não somente ter um documento dizendo que ela é uma pessoa. Sexto vetor, elaboração de estudos e diagnósticos atuais, para que nós consigamos ter um dado, especialmente por meio do IBGE, informando quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas estão saindo das ruas. Tratamento humanizado e não violento, geralmente por meio de agentes públicos capacitados. Aí eu estou trazendo 2 vetores de uma vez só. Nós precisamos de agentes públicos que saibam lidar com essas pessoas, até porque geralmente são pessoas acostumadas a serem maltratadas, são pessoas, às vezes, resistentes, até mesmo a sair das ruas, são pessoas que às vezes têm dependência química e cada pessoa tem o seu perfil e os agentes devem se preparar para lidar com todos eles. A criação de um programa de transferência de renda. Essa transferência de renda geralmente seria um programa assistencial, com um benefício assistencial de prestação continuada, o LOAS, lá da Seguridade Social. E, por fim, vedar a arquitetura hostil. Geralmente são arquiteturas excessivamente íngremes, arquiteturas com espinhos, com ofendículos, que têm como objetivo impedir com que aquela pessoa fique naquele lugar público. Tá legal? Isso é um tipo de aporofobia, a arquitetura hostil, e também precisa ser combatida. Beleza, meus caros? Um abraço e até mais.